Oh, Alma Nua, né, a nossa revista eletrônica. Hoje tem uma entrevista, para mim particularmente, eu, Jorge de Lima, Blind Jorge de Lima. Gente, hoje eu vou, né, eu estou numa mistura de fã, né, e entrevistador. Nós estamos aqui com um dos maiores compositores atuais da nossa MPB, da música popular brasileira. É uma honra para nós poder estar entrevistando nada mais, nada menos que Kleber Albuquerque. O Kleber, ele é um dos maiores compositores da nossa atualidade, tem aí trabalhado em parceria com vários grandes nomes do Brasil. Vou pedir depois para o Kleber falar um pouquinho dessa jornada dele, com quem ele já trabalhou. Um deles que eu sei que já teve um enrosco aí muito legal em termos de trabalho foi, né, Zé Cabaleiro. Né? Depois eu vou pedir para ele contar essas histórias, né? Quem que já gravou coisa dele. E o Kleber, ele tem uma questão muito interessante como compositor, a profundidade das letras. Né? Como ele é criativo, como trabalha muito bem as letras, as harmonias, as melodias. Né? E dentro disso, dentro desse nosso espaço, nós vamos falando sobre saúde mental, sobre criatividade, sobre vida. O nosso espaço, ele discute vida. Até porque, na atualidade, muita gente não conhece vários trabalhos importantes e a gente está aqui para disseminar cultura, porque a cultura é saúde mental. Bem-vindo, Kleber. Uma honra ter você conosco. Muito feliz de você ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Jorge. Eu que fico feliz em poder conversar novamente contigo. Nós conversamos na época da pandemia, né? Então, estou muito feliz em poder reencontrá-lo novamente para a gente poder bater esse papo. Kleber, a gente tem muito adolescente que acabou de entrar na faculdade, um público diferenciado. Apresenta o seu trabalho. O que você já aprontou de legal com grandes nomes aí da sociedade? Então, Jorge, eu sou o que se costuma chamar de cantautor, né? Eu sou um cantor das composições que eu faço. Eu tenho cerca de 400 composições gravadas, compostas, na verdade, algumas delas gravadas por artistas que admiro bastante, como Zé Cabaleiro, como Fábio Júnior, a saudosa Vanusa e vários outros artistas, né? Então, eu tenho esse trabalho que é basicamente um trabalho de composição. Tenho 10 álbuns já lançados de forma independente e no ano passado lancei um livro de poesia, um livro chamado Eu Não Sei Falar de Amor, e que traz uma seleção das minhas canções em forma de poesia. Então, venho já há 28 anos trabalhando e vivendo com música. Que maravilha! Como é que foi esse encontro? Vamos começar de um por um. Vamos começar com o Zé Cabaleiro. O que você produziu com o genial Zeca? Pois é, o Zeca é um dos artistas mais geniais e mais generosos que eu já conheci. Então, ele tem uma generosidade no trabalho com outros artistas, com artistas independentes como eu, e eu tive a alegria de compor algumas composições com ele, e uma delas foi gravada por ele também. Então, nós temos uma relação, eu tenho uma relação de profundo carinho e respeito pelo trabalho do Zé Cabaleiro, né? Nós temos algumas poucas canções em parceria, talvez esteja para sair uma nova canção por esses dias aí. Eu enviei algumas letras para ele e ele sempre, de forma muito generosa, acolhe as ideias e temos feito esses trabalhos, né? Mas isso eu quero deixar claro assim que é uma característica do Zeca, essa generosidade com não só para comigo, mas com vários outros artistas da música brasileira, tanto independentes como artistas já muito estabelecidos. É muito legal essa questão da humildade, da generosidade, né? Ainda mais de um artista já renomado. Né? Parabéns, Zeca. É, é, e quais músicas já trabalhou com o Zeca? Só para o nosso público poder conhecer. Olha, nós fizemos duas composições que não foram gravadas ainda e uma terceira que foi gravada por mim e pelo Zeca, que
teve uma relevância maior, que é uma música chamada TV. Além disso, eu já tive a alegria de participar como convidado de algumas apresentações dele, mas como eu falei, muito por conta da generosidade e do carinho que ele tem com vários outros artistas, não só comigo. Maravilha. Com o Fábio Júnior, com a Vanderleia. O Fábio Júnior também é uma outra pessoa muito generosa, muito bacana. Quando eu lancei meu segundo álbum, isso já faz um bom tempo, isso foi acho que por volta do ano 2000, eu compus uma canção e ele teve também a generosidade e o carinho comigo de gravar essa canção, uma canção chamada Isopor, que é uma parceria com outro compositor muito bacana, muito atuante, que é o Hélio Camali, um compositor paulista. Então ele gravou essa música comigo. Maravilha. Com a Vanderleia, como é que foi? Com a Vanderleia, eu não tive a alegria de ser gravado, eu tive a sorte de ser gravado pela saudosa Vanusa, que A ela Vanusa, gravou não, desculpa, isso, né? não só ela, como o filho dela também gravou uma música minha chamada Barriga de Fora, uma música também do meu, salvo engano, Jorge, do meu primeiro álbum, uma música que fala sobre, não fala bem sobre maternidade, mas que fala sobre mãe, de modo geral, e ela gravou de uma forma muito bonita. Que maravilha. Atualmente eu estou vendo você com uma parceria com o Juliano de Holanda, que é outro cara que eu acho fenomenal da nossa atualidade. Abraço, Juliano. Para mim é outro gênio da nossa música atual. Ah, é verdade. O Juliano, Juliano, a gente já tem tido, assim, eu conheci o Juliano há anos atrás de uma forma muito rápida num evento de mercado da música, mas nós não tínhamos uma relação próxima. Eu cheguei até a gravar uma música do Juliano Holanda num álbum que eu lancei com o cantor Rubi, mas mesmo assim nós não tínhamos uma relação. Durante a pandemia, ele entrou em contato comigo e a gente tem, sabe quando bate o santo, né? Quando as coisas funcionam, a gente tem composto já uma coleção grande de músicas, acho que talvez já tenhamos umas 40 músicas compostas, mas isso também muito por conta do Juliano ser extremamente criativo e prolixo, então ele tem, sei lá, talvez já 800 canções compostas, então ele como produz bastante, a gente tem feito muitas músicas, ele é além de ser um produtor muito competente e um compositor excepcional, ele também é um cara que escreve muito. Então nós começamos a compor durante a pandemia, sempre pelo WhatsApp, e ele me enviava letras incríveis e que pelo fato também dele compor música, assim, elas já chegavam bastante formatadas, bastante próximas da canção, então tem sido um trabalho muito agradável e muito fácil de fazer, muito fácil compor com o Juliano. Kleber, eu acho muito interessante no seu trabalho, né? Estou aqui falando, sou fã do seu trabalho, né? Não quero esconder isso. E tem uma questão que sempre me ligou, que eu acho que é uma curiosidade, até quem é nós que somos da área de saúde mental, né? A gente sempre tem. Como é que se dá a sua criatividade? Se aquele cara que tem muita intuição, de repente você está lá, sei lá, escovando o dente, aparece a letra da música. É porque eu vejo, outro dia eu estava conversando com o senhor Odair José, e o Odair José falava, eu sou um repórter da vida. Achei isso tão bonito dele. Falei, cara, como assim Que repórter bonito. da vida, né? Ah, eu fico vendo situações na rua, de repente uma empregada de uma casa saindo do apartamento, entrando num supermercado, me deu vontade de fazer uma música para ela. Né? Como é que é o processo criativo do Kleber? Tá? É sonhando, sei lá, porque já vi vários outros colegas da música, né? Ah, o cara tinha que fazer um preparo, se isolar na montanha, ficar 15 dias isolado para produzir. E o do Kleber, como é que é? Então, Jorge, eu me identifiquei com essa frase que você falou do Odair José, eu também me sinto um pouco um
repórter das coisas cotidianas, e meu trabalho acaba sendo muito intuitivo, acaba surgindo, muitas músicas acabam surgindo desse modo mesmo, alguma frase que você ouve, alguma situação que você observa, e então o ato de compor é também um ato de observação do mundo. Mas eu componho, como componho muito sozinho e também faço muitas parcerias, esse processo de composição acaba sendo bastante amplo, porque dependendo do parceiro, as coisas acontecem de uma forma. Então, tenho parceiros musicais que são compositores músicos que me enviam melodias para eu letrar, outros que são poetas e que me enviam letras para eu musicar. Algumas canções acabam surgindo de conversas e que vão se construindo nesse processo. Então, há vários caminhos. Também trabalho com publicidade, então, eventualmente, recebo encomendas para fazer música. Então, há vários caminhos para se compor música. De modo geral, o que é mais natural para mim é mesmo pegar alguma ideia que me causa um interesse, algo que a gente, ou que vem na cabeça, ou que a gente observa do mundo, e daí acabo com o instrumento, com o violão, acabo elaborando e essa primeira ideia se torna uma ideia musical e que vai sendo construída a partir daí. Então, há vários caminhos para se fazer uma música. Legal. Eu tenho uma música, eu vou jogar aqui, uma das minhas prediletas que você já produziu, é aquela Esteira. Né? Não Que legal. foi só tua, né? Mas ela lembra, né? Parece que ela tem um começo que me lembra muito uma poesia do Mayakovsky, né? Tá? Como é que ela surgiu? Você foi em parceria com alguém? E até quem está assistindo a gente, dá uma sacada. Oh, eu acho porque tem um lado ali meio divertido, meio tirador de onda, né? Até quando a criatura vai ficar esperando o outro voltar, né? Pois é, né? Pois é. E Essa é essa, uma composição. Diga. sim, desculpa. Não, não. Eu que peço desculpa por te interromper. Essa é uma composição que eu fiz sozinho, uma composição já antiga, e ela surgiu um pouco nesse modo, como eu comentei contigo, né? De músicas que aparecem uma ideia, um mote, e a gente vai desenvolvendo. Ela tem muito, ela bebe muito da tradição musical nordestina, né? Dessas estruturas de rima que se repetem, que são bastante fechadas, né? Então, isso também ajuda bastante na hora de construir a estrutura musical da letra, né? Então, fico feliz que você goste dessa música, porque é uma música que eu gosto bastante também. Cara, eu acho ela divertida, porque a pessoa da letra, né, o sujeito da letra, ele está, né, espera um dia, espera uma semana, um mês, um ano, né? Pois é. E é uma música que eu acho curiosa, porque quando eu compus, eu tinha um modo de observar a letra, e que é um modo, vamos dizer assim, talvez até um pouco negativo dessa questão da repetição, né, das coisas, e que dessa esperança que não se conclui. Mas minha esposa, por exemplo, acha essa uma música bastante esperançosa, no sentido de que ela dá um ânimo para que você refaça as coisas e continue a, a tentar, a seguir adiante, né? Então é muito interessante porque a gente faz a música, né, Jorge? Mas a gente não tem o controle sobre o significado que ela tem para cada pessoa. E ela possibilita essas duas formas de se observar, uma forma talvez pessimista, mas também uma forma otimista de se ver o mundo, né? Mas é muito legal o processo artístico, Kleber, porque toda arte é assim, né? Eu falo que eu convivo muito com os artistas, eu cansei de ver isso. Primeiro, você tem uma ideia de algo que você quer criar. Né? Depois você está criando, aquilo vai tomando outra forma. E quando você tem um produto pronto, é uma terceira coisa. Né? E como as Exatamente. pessoas vão estar lidando com aquilo é um outro, né, processo Exatamente. totalmente distinto. Né? E é o que você falou. Né? Quantas vezes eu faço um textinho aqui para a rede social e eu tenho um lado meio irônico, meio divertido, que às vezes eu gosto de brincar com essa ironia,
Cara, eu já vi, você escreve uma coisa, a pessoa, você escreve com a intenção lá, a pessoa entende dizer, e aquela confusão, fala, mas eu não queria falar isso não, mas eu penso, né? Eu acho isso tão interessante, né? E no meio das composições é muito comum, né, Kleber? Isso é muito comum porque parece que as músicas elas se completam mesmo nesse momento da audição. A gente parece que compõe a música, mas ela se torna completa na hora que alguém ouve e que, a partir da audição, forma suas próprias relações e sua própria consideração a respeito do que está sendo dito, né? Então, esse é um processo bastante bonito e encantador, né, do fazer artístico, porque ele não se completa no fazer do artista, mas sim na hora que ele chega nas pessoas que vão ouvir, que vão interagir com uma canção, com qualquer obra artística. Kleber, já rolou com você de você ficar assustado, falando, cara, será que fui eu mesmo que fiz isso? Acontece, Jorge, muita, como eu comentei contigo, eu acabo tendo vários processos de fazer música. E algumas músicas são muito demoradas para se fazer. Você tem uma ideia, essa ideia não se conclui. Tem músicas minhas, por exemplo, num dos álbuns mais recentes, eu fiz uma música que era para que considero praticamente uma parceria minha comigo mesmo, só que de muito tempo atrás. Eu compus a música, uma boa parte dela ainda adolescente, nunca tinha conseguido completar, e daí mais recentemente, já coisa de 2, 3 anos, que eu consegui pegar essa música e concluir. Então é quase como se fossem duas partes de mim fazendo essa música. E outras músicas, pelo contrário, acabam surgindo muito rápido, às vezes de uma forma muito muito da inspiração, né? Então, algumas composições minhas surgiram 10, 15 minutos, e essas músicas dão sempre uma sensação de que quase que não é a gente que faz, porque é como se fosse só mesmo uma recepção de uma ideia da qual a gente é apenas um veículo. Legal isso, né? E você é daquelas pessoas que fica namorando o teu produto, ou você é um daqueles que, de repente, acabou o álbum, nunca mais escutei? Eu sou desses, eu tenho, agora até mais recentemente, eu tenho me habituado a ouvir um pouco mais as canções que eu gravo, mas meus primeiros álbuns, todo o meu trabalho, assim, depois que grava, a gente fica tão intenso no momento de fazer que depois que grava, traz um distanciamento e eu não tenho o hábito de voltar a ouvir. Então, existe mesmo essa relação, assim, de um distanciamento, de uma estranheza, até porque muitas vezes, quando você ouve, você fica às vezes mais observando algumas imperfeições, alguns detalhes, assim, então não é para mim uma coisa especialmente prazerosa reouvir as minhas canções já gravadas. Eu gosto muito de fazer música, então estou sempre com uma melodia nova na cabeça, uma ideia e tal, e, e acabo ficando muito focado nessa música no momento em que estou fazendo. Termino de fazer, às vezes, se ela não for gravada, eu acabo até me esquecendo da música. Outro dia eu estava vendo aqui, até por causa do lançamento do álbum novo do Djavan, Origins, né? Que ele tem mais de sei quantas mil gravações. E aí acho que a Flávia, né, que fica pegando as fitas cassete antigas das coisas que ele registrava lá e sai desenterrando. E eu achei interessante uma frase dele que eu falo, cara, peraí, quando é que mesmo que eu fiz isso? Pois é, não, algumas coisas que você ouve, até algumas músicas feitas em parceria, que de vez em quando você, por uma razão ou outra, acaba se deparando com elas e que estranha até mesmo isso, né? Será que fui eu mesmo que fiz e tudo mais? Então tem esse processo, né? Eu acho divertido isso, né? E, Kleber, tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Você estava falando dessa coisa de depois olhar para o trabalho feito, que acho que isso é muito do ser humano, é da nossa psique, né? Isso vale para projetos arquitetônicos, para projetos de engenharia. Colegas que são da área de saúde falam, poxa, será que hoje eu faria do mesmo jeito? Esse lado de olhar com uma crítica até, de prestar muita atenção no defeito.
Eu tenho um grande amigo aqui, né, 36 anos de amizade, Genison Ponce, um dos maiores tecladistas aqui do Centro-Oeste, ele acabou de gravar um álbum com Toninho Horta, chamado Pedra de Paraúna. E aí, tomando aquela cervejinha esperta lá numa quinta-feira à noite, ele falou: Jorge, eu não aguento mais, eu não quero nem saber mais desse álbum. Trabalho Eu entendo bem. né? Mas me deu tanta dor de cabeça a mixagem. Foi tão que hoje, né? Aí ele derrubou o álbum a última vez, arrumou lá uns ajustes de mixagem e subiu o álbum de novo, né? Abraço, Emerson, né? Mas é engraçado esse processo, né? De a gente ficar olhando, pô, o que eu fiz aqui, né? Mas é mesmo. Meu segundo álbum, eu demorei 2 anos para gravar. Muito aprendiz, muito dando cabeçada, né? Muito fazendo muitas coisas erradas nesse processo. E durante muito tempo eu tive muita dificuldade para ouvir esse segundo álbum, justamente por conta disso. Ao passo que outros álbuns, como um álbum que esse que eu até comentei que eu lancei com o Rubi, esse cantor incrível, é um cantor brasiliense que mora em São Paulo e que ele é fenomenal. Nós gravamos, nós gravamos e fizemos esse show assim. Ele surgiu de um encontro. Fazia tempo que eu não encontrava o Rubi. Nós paramos uma tarde para tomar café e começamos a tocar algumas músicas caipiras, algumas coisas que eram muito relacionadas à minha memória afetiva e à dele. Nessa tarde já surgiu todo o repertório do álbum, praticamente todos os arranjos. Daí nós fomos para um estúdio, ensaiamos com dois músicos excelentes, que é o Mário Manga e o Wilson Pascoal. Ensaiamos na quinta e na sexta e gravamos esse álbum ao vivo no estúdio no sábado e no Repete os domingo. músicos, por favor, que deu uma cortadinha, por gentileza. Ah, repito sim, porque eles são músicos excelentes e é bom que a gente possa conversar e falar sobre eles. Um deles é o Wilson Pascoal, que é um guitarrista, violonista, produtor musical de São Paulo, incrível, já tocou com Deus e o Mundo na MPB, assim, um músico excelente. E o outro é o Mário Manga, que é também um artista incrível, que ele era daquela banda Prebê, não sei se Bremer. você se Ele, recorda. eu acho que ele é pai da Ana Canas, não é? Não, ele não é da Ana Canas, não. Agora até me fugiu o nome da filha dele, mas a filha dele é uma cantora excelente também. Cantor Daqui a pouquinho eu excelente. vou lembrar. Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome e te falo. Mas não é Ana Canas, não. O saudosíssimo Manga, louvado seja Premeditando o Break, aquilo lá, acho. Uma pessoa incrível, divertidíssima e um dos músicos mais maravilhosos que eu já tive a oportunidade de conhecer e tocar. O Mário Manga foi quem produziu o meu primeiro álbum. Quando eu Olha lancei só, meu primeiro disco, isso praticamente no período Pleistoceno, Cenozoico, em 1997, foi ele quem produziu o álbum. O que foi, né, um processo muito agradável e muito fácil, porque ele sabe tudo do negócio. Daí, quando fui lançar, fui gravar meu segundo disco sozinho, daí que eu apanhei pra caramba, né? tá. Você que está produzindo os seus discos, como é que está isso hoje? Então, Jorge, eu tenho 10 álbuns lançados, né? Todos de forma independente, e estou terminando estou finalizando um novo álbum que eu pretendo lançar muito em breve. Ele vai se chamar Energia Massa, e é um álbum que pela primeira vez eu estou gravando e produzindo tudo sozinho. Eu tenho a sorte de me cercar sempre de músicos excelentes, como o próprio Wilson e o Mário Manga, mas eu quis, nesse trabalho, construir os arranjos todos de uma forma muito particular, vamos dizer assim, e então é um álbum que eu estou, nesse exato momento, completamente mergulhado nessa sonoridade. Ele tem uma sonoridade que eu chamo de Lego Music, porque os arranjos são como se fossem jogos de montar, como se fosse um patchwork que mistura muitos elementos diferentes. É um álbum bastante pop, mas que mistura gêneros mais antiquados, mais vintage, como valsa, samba canção, com música eletrônica e até música chinesa. Então é uma,
uma mistura bem curiosa e bastante única, e são letras que são crônicas musicais, crônicas falando de um pouco nesse espírito que você comentou do Odair José, né, de uma reportagem do cotidiano, assim, observando situações e essas situações se tornaram, né, se transformaram em músicas. Então, estou muito envolvido com esse trabalho e muito contente com o resultado sonoro que tenho conseguido chegar. Kleber, eu tenho, né, eu sou um profissional, né, da área de saúde mental e a gente está na era do delírio, né? Que a galera está comprando boneca, não tem dinheiro para fazer terapia, mas compra uma boneca de R$ 5.000 e paga a coitada da pediatra falando que o filho dela, que a boneca, está doente. A gente está vivendo um cenário, né, de delírio institucionalizado pela moda. E você, Uhum. caras mais críticos que eu vejo hoje em termos de composição, você, Juliano de Holanda, né, o nosso querido também Chico Buarque de Holanda, abração, Teco, abraço, Juliano, né? Bom, né? E você tem essa sacada meio de humor, meio brincar com essas coisas, né? Eu lembro de aquela que você fez, a Salsicha Notícia, né? Que eu achava aquilo maravilhoso, né? Os antidepressivos vão parar de funcionar, né? Eu vejo que para quem é um crítico da sociedade, em termos de produção de arte, né? Para quem tem essa pegada de ser um crota da vida musical, esse mundo louco que a gente está vivendo está dando pano para manga, né? Porque a gente está, né, muito marmanjo aí e casar com um bonequinho inflável e chamar de meu amor, né? E aí, Pois Kleber? é, pois é, muito curioso, né, esse tempo que a gente vive, porque eu tenho essa mesma impressão que você tem, Jorge, que as pessoas estão muito muito alteradas, talvez muito por conta também dessa relação que hoje em dia é muito mediada por telas e essa construção dos pensamentos que faz com que a gente não saiba nem o que é a realidade hoje, né? Cada um tem um recorte da realidade para chamar de seu, né? Então isso faz com que cause mesmo uma espécie de curto-circuito no pensamento das pessoas. Eu também observo muito isso. Por um lado, é um material vastíssimo para gente que gosta de observar o ser humano sendo humano, mas que também é muito preocupante porque eu acho que causa muito adoecimento, né? Existe um sofrimento que está sendo causado assim nas pessoas, como posso dizer, as percepções e as relações das pessoas com o mundo estão sendo muito alteradas. Então, causa esses fenômenos que você comentou, né, das pessoas lidarem com crianças de plástico como se fossem crianças de verdade, com as pessoas fazerem recortes da realidade que acabam não condizendo com a realidade e fazendo polarizações, as mais diversas polarizações políticas, polarizações dos mais diversos tipos, uma vontade grande das pessoas também e uma necessidade praticamente, né, das pessoas terem uma persona digital no lugar de uma personalidade real. Então, todas essas questões, acho que elas são muito todas fruto da própria complexidade que é a vida hoje em dia, mas que eu percebo e acho que talvez você tenha até mais base para observar isso por ser psicólogo, mas eu percebo que isso tem causado muita dor, né? Muita dificuldade para as pessoas lidarem com isso. Kleber, tem uma música sua que acham barato, né? Os antidepressivos vão parar de funcionar. E aí? Pois é, essa música ela surgiu de uma pichação que eu vi com essa frase num muro em São Paulo. Agora eu moro em Salvador, mas na época eu morava em São Paulo, e vi essa frase, isso foi por volta de 2016, que era também um momento em que as pessoas estavam muito alteradas, vamos dizer assim, com questões políticas e tudo mais, e eu achei muito significativa porque ela
tem um quê de alarme, um quê ela traduz, pelo menos ao meu ver, um pouco essa sensação de que as coisas estão perdendo, estão saindo do trilho, né? E que tudo que a gente tem como estabelecido pode a qualquer momento capotar, né? Destrilhar, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma dessas canções que acabam surgindo, né? Da observação das coisas comuns do dia a dia, né? Então, isso acaba ajudando a gente a pensar o mundo por intermédio das músicas, né? Eu sinto no seu trabalho, Kleber, duas questões que eu particularmente adoro. Para quem me conhece, eu amo deboche, eu amo essa questão meio irônica de brincar com as coisas, né? E você tem isso, né, bem forte no seu trabalho, de questionar mesmo, né? Sim, eu acredito que tem mesmo eu acabo fazendo música, lógico que a gente sempre faz a música para que as pessoas ouçam, para que a gente possa gravar, que divulgue, quer que a música chegue até as pessoas, quer que a gente quer que as pessoas também observem a música e tirem as conclusões que tiram a partir delas, mas o impulso inicial básico é sempre uma necessidade interna da gente lidar com isso, né? Da gente observar. Talvez a minha terapia seja fazer música, é a forma com a qual eu tento dar sentido nessas coisas e todas essas, né? Todas essas questões da realidade que deixam a gente pensando, matutando e se questionando, acabam virando um material para a criação dessas músicas. Então, tudo nasce desse impulso inicial, que é um impulso de uma observação, de tentar entender o mundo, de tentar se entender, e a música acaba sendo o veículo e talvez até a terapia para que a gente possa lidar com isso. Bom, eu fui discípulo da doutora Anísia da Silveira e não preciso falar. Sério, Jorge? Sim, fui Que estagiário dela legal. de 90 a 92, lá no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro. E a Que Anise legal. estava saúde mental com arte. Até que quando ia para lá, eu falava, cara, isso aqui parece um centro livre de artes, né? Porque de um lado tinha uma oficina de dança, do outro tinha um coral, do outro tinha tapeçaria, né? Até mandei um abraço para a turma da Casa das Palmeiras, nosso parceiro também, né? E a arte a gente sabe que traz esse alívio, né? As técnicas expressivas para o nosso espírito, né? E eu gosto Sem muito de dúvida. falar isso, né? A arte salva, né? E você sente isso também na turma, você tem feedback da turma que acompanha teu trabalho, tanto dos artistas quanto da população geral que escuta a sua música? Então, Jorge, eu não sei se a minha música salva alguém, talvez ela salve a mim. Mas já é uma grande coisa, porque está salvando o Já, compositor que produz muita coisa, coisas maravilhosas, né? já é talvez a questão realmente dessa salvação individual, porque é a forma que a gente tem para lidar com né, todos esses paradoxos, todas essas questões. Mas Então, eu, eu te confesso que já me salvou em vários momentos, viu? Principalmente quando eu começo a dar risada falando, cara, isso aqui é bom demais, viu? poxa, fico feliz. Então, já vou poder falar que além de me salvar, já te salvou alguma vez. Então, já Já, tenho um já, exemplo a mais. já me tirou de alguns buracos, viu? Ah, que legal, fico muito feliz em saber. Né? Tanto é que eu já falei para você que depois você foi me falar que essa música não era tua só, né? O Cego, né? O Cego, então, o Cego é uma das poucas canções que eu gravei que não são minhas. O Cego é uma música de dois amigos, parceiros amigos de adolescência de lá de Santo André. Eu sou um paulista de Santo André que vim agora morar em Salvador, então hoje eu sou um solteiro paulista. Mas esses dois amigos, que são o Marcelo Mazzucato e o René de França, compuseram essa música e eu achei muito interessante, muito bacana e acabei gravando. Eu não preciso falar que eu me identifico, me senti representado. Que legal. Você sabe que eu também tenho um problema de visão, né, Jorge? Eu Não, não tive um sabia. acidente. Eu tive um acidente na adolescência, uma
que acabei estourando uma caneca. Também fui muito xarope, né? Eu coloquei leite numa caneca, era uma caneca tipo dessas de chope que tinham algum material dentro no alumínio que fazia com que ela mantivesse a temperatura. Eu coloquei aquilo no fogo, aquilo virou um foguete e estourou na minha cara. Então eu perdi a visão do olho esquerdo. Tenho, né? Enxergo de uma forma ok da vista direita, mas eu também acabei lidando, então me identifico muito com isso, né? Então, Kleber, e é interessante, eu queria puxar, né, dentro disso também, porque você tem essa sensibilidade, porque nas suas músicas você fala de inclusão, você fala de várias populações, você fala de diversidade. Você faz isso de propósito, isso é espontâneo? Como é que é isso hoje na atualidade? A gente está vivendo um mundo muito plural e muito diverso, né? Porque até De quando modo, eu falo o cego também, você está falando dessa diversidade, você está falando de inclusão, né? E de um jeito divertido, eu acho melhor ainda, né? Porque não é aquela coisa pesarosa, sinistra, ó, oh, somos sofredores, tem a dazinha sim, da... Né? Você vai pelo sim, caminho sim. contrário, até de tirar onda, de brincar, de curtir. E aí? Então, de modo geral, as músicas surgem sempre muito espontaneamente, tirando os casos em que eu recebo uma encomenda para fazer música, seja publicidade ou para algum trabalho específico, seja para teatro, seja para algum outro intérprete que queira determinado tipo de música, são sempre músicas que surgem dessas observações e das formas como a gente sente e observa o mundo. Então, acho que essas questões de diversidade, de tudo mais, elas surgem naturalmente por conta da gente observar a própria diversidade do mundo e eu também sinto que, independentemente de toda essa diversidade que existe, eu também tento perceber muito a unicidade que existe nas coisas. O ser humano, tirando, né, esses aspectos da identidade, no final das contas é um bicho muito parecido, né? Como todos nós, como eu, como você, assim, todo mundo sente as coisas. Então, quando a gente compõe, é sempre uma oportunidade de você, num certo sentido, entrar num personagem, um personagem que se cria na canção e que tem a existência dele limitada pela canção, mas que permite com que a gente, de algum modo, vivencie e sinta outras outras realidades, outras individualidades, né? Então, acredito que essa observação e essa diversidade que você nota em algumas dessas músicas surgem muito por conta disso, porque a gente sendo humano, a gente sabe que a causa das dores ou a causa das alegrias pode variar, mas a sensação da dor e da alegria é muito semelhante qualquer que seja a pessoa, né? Kleber, hoje em dia, né, a gente está lidando com um cenário de um empobrecimento cultural no seguinte sentido. A gente acabou de assistir o Congresso Nacional cortando 80% da verba da cultura. Né, e a gente, particularmente, eu percebo isso com uma tristeza gigantesca. Porque, para mim, o papel da política seria o oposto, ainda mais numa era onde a gente tem uma pandemia de saúde mental, a gente está falando do adoecimento coletivo da população, né? A gente está vendo as pessoas perderem o foco com a realidade, e a cultura forma pessoas com um pouco mais de senso crítico, um pouco mais de observação. É que a gente está vendo um cenário bizarro na política, na religião, o delírio ele é coletivo hoje. Tá? E viver de arte hoje no Brasil virou uma epopeia de Hércules, né? Que a gente tem que, sabe, o cara vende o café da manhã para pagar a janta, não é nem o almoço, não. O almoço ele pula. Como é que está essa história de sobreviver de arte? Como é que você vê esse cenário, que para mim é uma das coisas mais tristes da nossa atualidade? Né? Pois é, eu acho que justamente pela cultura, pela arte terem esse potencial tão transformador no ser humano, ela acaba sendo uma vítima preferencial
uma política e de um sistema econômico, né, mais do que uma política, que é justamente o contrário, porque não parece muito interessante que a gente tenha, como posso dizer, que a gente possa fazer uso, né, dessa grandeza, dessa possibilidade, né, dessa riqueza que a cultura e a arte traz, porque justamente ela vai no sentido contrário ao que se deseja nessas políticas, que é talvez uma formatação do ser humano, um enquadramento, né? Fica muito mais fácil de se comandar, né? As pessoas acabam sendo vítimas mais incapazes de lutar contra isso quando elas não têm a arma, né, da cultura, da arte, todas essas ferramentas que fazem com que o ser humano se expanda. Então, acho que eu tenho essa percepção, Jorge, de que desde de menino eu vejo um achatamento cultural que vem acontecendo no nosso país. Me parece que cada vez menos se tem um interesse pela literatura, por exemplo, pela poesia, pela sensibilidade de modo geral, porque essas coisas me parecem muito difíceis de serem capitalizadas, vamos dizer assim, para gerar lucro. O pensamento Mas crítico me até, parece. me perdoe de te cortar, Kleber, mas não é exatamente o oposto, porque a gente fala a cultura da receita, sabe? Você vê eventos culturais aí atraindo turismo, né? Eu tenho assistido o cenário hoje, cada vez mais os bares com menos música ao vivo, sabe? E o dono do bar, quando colocava música ao vivo, a gente ia para o barzinho feliz, né? Gastar dinheiro no bar, mas também querendo ver uma apresentação de um artista local de um jeito legal, né? Ou Pois seja, é. da receita. E que equação é essa que faz, inclusive, o dono do bar ter prejuízo? Pois é, mas me parece que uma das coisas que trazem muito lucro do ponto de vista do sistema é justamente uma redução da diversidade da percepção humana para perfis. Hoje em dia a gente vive numa época em que as pessoas vão se enquadrando em perfis que já vêm pré-estabelecidos, então o próprio ato de você ir num barzinho e conversar com as pessoas e ouvir uma música, isso tudo me parece que que é muito amplificador e que não é interessante quando você quer que as pessoas fiquem em casa assistindo as coisas e manipulando telas e tudo mais. Então, me parece que é mais que é mais algo realmente intencional, um desejo de fazer o ser humano ficar mais enquadrado nas coisas, porque assim fica muito mais fácil de se manipular mesmo. E é curioso, Kleber, que a gente que atua na área de saúde mental, na área de cultura, essa mesma equação está fazendo as pessoas quererem morrer, né? Está Então, ampliando aí os quadros. O Brasil é recordista mundial em casos de transtorno de ansiedade, segundo lugar das Américas em casos de depressão, né? sim, sim. É a geração neném aí, que são 28 milhões de pessoas entre 15 e 35 anos aí que não estudam. Exatamente. E que acabam sendo, só abrindo um parênteses nesse seu ponto de vista, acabam sendo um mercado consumidor muito grande para antidepressivos, para uma série de coisas. Então, me parece que é algo intencional mesmo da sociedade, o que é péssimo, porque reduz as possibilidades humanas mesmo, né, de busca de felicidade, de busca de expressividade. Até porque, Kleber, eu não sei se você tem essa impressão, você que está aí em Salvador, né, está na Bahia, né, é tão bom a gente ir num lugar, socializar, interagir, escutar uma música legal, participar da vida, né? E a gente está falando, né? Esse é um cenário para mim bizarro e gritante da pós-modernidade, onde é a coisa que a gente mais escuta nesses programas que a gente faz de prevenção e saúde mental é o isolamento e a solidão. Sim, Né? Por é que, verdade. que a pessoa se matou? Por que ela, né? Ou por que ela tentou? Porque ela não conseguia ter a interação com a vida.
mesmo? A vida é Esse é um... importante, né? E a arte faz exatamente o caminho do oposto. Que é integrar, é socializar, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, de trocar ideia. Pois é, não, a arte tem uma função revolucionária, libertadora nesse sentido, né? Realmente é algo que a gente cada dia é mais carente desse tipo de coisa. É, no final das contas, o que você faz, o que eu busco fazer, vai muito no sentido contrário a esse espírito do nosso tempo, porque é um caminho que busca mesmo mais liberdade, mais expansão para o espírito humano, né? Então, só acho que isso não é tão lucrativo do ponto de vista de quem, né, das forças que governam esse mundo, né? Mas é lucrativo para a gente poder encontrar parceiros e amigos que vão fazendo a coisa dar muito mais sentido. Kleber, você se sente um cara realizado dentro do seu processo, desse seu fazer? Como Então, Jorge, o Albuquerque com a eu não, sua individuação? não sei te dizer assim, essa realização, talvez do ponto de vista financeiro, certamente não. Eu sou um artista independente, o que significa que a gente depende de correr que nem doido para conseguir, como você comentou, ganhar, né, o almoço e a janta do dia, né? Do ponto de vista interior, me sinto sim realizado, me sinto fazendo o meu fazer artístico acaba sendo uma expressividade que que me causa uma alegria interna. Saber que às vezes que a minha música eventualmente possa alegrar, possa inspirar, possa transformar de algum modo a vida das pessoas me deixa muito realizado. Mas essa realização é sempre, né, enquanto a gente está vivo, a gente ainda está se realizando, vamos dizer assim, né? Então, estou sempre num processo de realização. Acho que não estou realizado porque acredito que ainda tem muita coisa que eu quero fazer, né? Quero realizar ainda, né? Mas são perspectivas, né? A gente, um só indivíduo acaba tendo um milhão de outras pessoas dentro, de outros indivíduos dentro, e alguns observam essa realização de uma forma mais presente e outras não, né? Maravilha. Kleber, né, um outro ponto que eu queria pegar contigo, a gente já falou sobre tudo. Você começou a falar que a arte, às vezes, é a tua forma de fazer terapia. O que mais o Kleber Albuquerque faz para cuidar da saúde mental e também da saúde, né? Da sua saúde? Olha, de uns tempos para cá, mais especificamente da pandemia para cá, eu comecei a praticar meditação, o que tem sido para mim uma coisa muito importante, muito forte na minha vida e que tenho sentido que tem me ajudado a me estruturar melhor do que sempre tinha conseguido me estruturar na vida, né? Então, eu sempre fui uma pessoa, às vezes, eu sempre fui um fumante muito radical. Enfim, eu nunca tive um cuidado com a minha saúde como deveria e desses tempos para cá, a meditação em especial tem me ajudado a me disciplinar mais e eu tenho sentido um grande benefício interno por conta disso. Maravilha. Kleber, se a gente vamos pegar aqui, tem uma jovem mulher que acabou de entrar na faculdade, até mandar um abraço para os meus parceiros da Universidade de Brasília, da Federal do Tocantins, da Federal do Paraná, UFG, né, Instituto Federal Goiano e as outras faculdades todas aí que acompanham a gente. A mocinha acabou de entrar na faculdade, quer fazer uma playlist do Kleber Albuquerque. O que a gente recomendaria para ela escutar? Além da espera, os antidepressivos vão parar de funcionar. Quais são as músicas que você mais gosta? Você, cara, isso aqui é muito massa. Jorge, vou te contar uma coisa. Você sabe que depois de 30 anos praticamente fora de uma sala de aula, esse ano eu voltei a fazer faculdade. O ano passado, um pouco por acaso, eu prestei o Enem e agora eu entrei como calouro
na Faculdade de Filosofia daqui da UFBA, o que está sendo uma coisa muito legal, muito transformadora. Eu vivo com a minha companheira, com 3 gatos e uma cachorrinha. Não tive filhos, então, num certo sentido, não tive uma relação próxima com essa juventude, com essa molecada de 18, 19, 20 anos. E agora, nessa experiência de voltar a fazer faculdade, estou tomando banho de juventude com essa Não, é turma, bom estou demais isso. gostando muito. Manda um abraço para o professor Ricardo, que é daí, o Jefferson, também daí, né? A gente tem também o Cristiano, né? 3 professores Ah, que legal. da Federal e da Na- Bahia, parceiros ah, nossos aí nessa jornada da vida, né? Mas e aí? maravilha. E a playlist do... Então, isso eu ia te dizer porque essa experiência de voltar a estudar tem sido inspiradora para mim e esse novo trabalho vai trazer algumas canções que nasceram justamente dessa inspiração surgida desse movimento de retorno à vida estudantil, né? Então, eu vou sugerir que se ouça esse novo álbum que provavelmente vai ser lançado dentro de um mês e pouquinho, que traz algumas canções que fala um pouco desse espírito estudantil, né? Uma delas é uma música que se chama Só Sei Que Nada Sei, então vai estar aí. Mas das músicas que já estão, que você já, né, que o ouvinte do seu programa pode encontrar no Spotify, eu poderia sugerir, vamos ver, poderia sugerir as canções de um álbum que eu lancei recentemente chamado Anzol, e que é um álbum que traz algumas músicas todas inspiradas na cultura popular nordestina e que eu acho que elas têm, por serem mais leves, serem mais divertidas, mais descomplicadas, num certo sentido, elas podem fazer parte de uma playlist que possa ser usada para isso, em especial a música que dá título a esse álbum, que é a música Anzol, que é uma parceria com o Juliano Holanda. O Juliano Holanda que fez a letra e eu musiquei. Então fica o convite e a sugestão de incluir na playlist o álbum Anzol de modo geral e a música Anzol em particular. Nossa, que maravilha, grande Juliano de Holanda, sou muito fã também do trabalho dele. Quem sabe um dia a gente entrevista ele também, né? Quem Ah, fala bem isso, né? faça isso que vai ser uma conversa muito prazerosa e tenho certeza que vai Com ser muito certeza, né? interessante. Então, Kleber, eu acho interessante também no seu trabalho, a gente já está chegando nos minutos finais, né? Você não fica preso num estilo, né? Eu já vi o Kleber fazendo o sertanejo, a rocha, forró, rock, pop, pelo que você falou aí, tem samba canção, tudo no seu trabalho, né? Sim, sim. Eu gosto muito de não me ater a um gênero, o que às vezes é ruim, porque quando você se afilia a um gênero assim, você acaba recebendo essa força coletiva que os gêneros acabam, né, trazendo. Se você é do rock, você tem todo um público do rock. Se você é do samba, mesma coisa. Se você é do forró, eu acabo tendo um olhar um pouco estrangeiro com todas essas ramificações, mas o que eu percebo é que existe um ponto em comum em todas essas formas na minha música, que é um, um foco na poesia da canção. Então, eu faço a música inspirado pela força poética dela e gosto de trafegar de uma forma bastante livre por vários estilos. Talvez isso acabe confundindo um pouco o ouvinte mais desavisado, mas eu considero isso um exercício de liberdade artística, porque eu me encanto por vários tipos de música. Eu não conseguiria ficar fechado num tipo só, porque gosto de muitas músicas diferentes e gosto de me expressar nesses vários segmentos. Acabo sendo sempre, num certo sentido, um diletante, né? Não faço samba como um sambista, mas eu faço samba como um poeta
que se utiliza do samba para sua expressividade, ou um poeta que se utiliza do reggae, ou do rock, ou do forró, para expressar um tipo muito particular, muito uma busca de autenticidade no trabalho. Então, Mas, acho que esse é o foco maior no que eu procuro fazer. Kleber, uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua simplicidade e esse teu lado humilde. O cara faz um samba, gente, da hora. O cara faz um reggae maravilhoso, uma canção fora do convencional, tá? Isso é muito bonito, cara. Parabéns pelo trabalho, tá? Muito Claro, agradecido. né? A gente tem essa pegada de ajudar as pessoas, né? O nosso trabalho está muito focado na prevenção da saúde mental. E eu queria, hoje, olhando a vida, né, todo compositor, todo grande artista tem muita sensibilidade na alma. Eu acho que essa é uma característica de quem vive e trabalha com arte. Se você fosse passar um recado para as pessoas, né, falando sobre a vida, né, o que, que você poderia estar falando, né, hoje para quem está assistindo a gente, né, até em termos de cultura, né, tá? O que, que você está escutando que você fala, ó, vamos começar primeiro, antes do recado sobre a vida, o que você está vendo de legal hoje, né, no cenário cultural brasileiro? Uma dica assim, eu conheci seu trabalho pelo Zé Cabaleiro, tá? Uma entrevista que eu vi do Zeca falando ao Kleber Albuquerque, e o Kleber o Zeca tinha falado de você e tinha falado do Totonho e os Cabra também. Eu falei, preciso conhecer, se o Zeca está falando, preciso conhecer. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui com quem está chegando. Né? O que, que você recomenda hoje de trabalhos muito bons, né, no Brasil? Olha, então vou recomendar alguns artistas que são parceiros e amigos meus e que eu admiro muito. Alguns deles, porque são tantos, e uma das coisas bonitas da música brasileira é que tem gente talentosa no Brasil inteiro. Então, se eu fosse discorrer de todas as pessoas, aí eu ficaria muito tempo falando, mas em especial vou sugerir para os ouvintes do seu programa o Gabriel de Almeida Prado, que é um compositor de São Paulo que é muito interessante, e o Marco Villani, que é um compositor baiano que mora em São Paulo também e que tem músicas incríveis. Mas também, nossa, a gente vai lembrando de outras pessoas, sugiro que se ouça Juliano Holanda, que tem um trabalho incrível, se ouça o Zé Cabaleiro, que já é mais conhecido por todos, né? Mas, nossa, tem muitas outras pessoas legais, muitos artistas bacanas. Vou parar por aqui, senão eu vou cometer a injustiça em citar alguns e não citar outros. Não, com certeza. E tem uma galera, e eu concordo contigo, tem muito material em todas as áreas sendo produzido. A gente tem que sair da nossa caixinha, da zona de conforto, e garimpar, pesquisar, separar joio do trigo. Né? Tem muita coisa legal por aí sendo produzida em todos os segmentos e todos os gêneros. Né? Que recado, né, retornando àquela questão, você daria para as pessoas hoje em termos de qualidade de vida, em termos de saúde mental, de observação da vida que você vem fazendo na atualidade? Puxa, Jorge, é tão difícil poder falar isso. Eu me sinto tão incompetente para aconselhar qualquer pessoa, mas se eu pudesse dizer uma coisa, eu falaria para leve a vida de uma forma mais leve, tenta ficar tranquilo, porque realmente se a gente entrar nesse zum 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 diário aí, a gente vai sofrer muito e vai adoecer muito. Então, tentar lidar com as agruras que a vida traz assim de uma forma um pouco mais leve, tentar não levar as coisas tão a sério, tentar ouvir mais as pessoas, porque a gente percebe hoje em dia que está todo mundo muito autocentrado e sem esse exercício da escuta, da observação da diferença do outro, né? Então, seriam esses conselhos muito, que eu digo de uma forma muito humilde, porque eu realmente não me sinto apto a aconselhar ninguém, não, mas tentando só, vamos dizer assim, ajudar a construir um pouco esse, esse espírito de que
possamos nos fortalecer coletivamente para que a gente consiga realmente lidar com esse mundo que está cada vez mais endoidecedor, né? Então, seria isso. Maravilha, meu querido. Uma honra poder te entrevistar, né? Repito para todo mundo aqui publicamente, sou fã do seu trabalho como compositor, como artista, como essa alma sensível que faz essa leitura do cotidiano, é muito interessante. Kleber, quais são as palavras finais que você gostaria de deixar aqui para quem está assistindo a gente, né, a comunidade toda? Jorge, eu quero aproveitar para agradecer essa oportunidade de conversar contigo novamente, de poder falar um pouco sobre a música, de poder me relacionar com o seu público. Me sinto muito grato, me sinto muito feliz que a gente possa estar tendo essa conversa, convidar os amigos que não conheçam meu trabalho para que conheçam, para que entrem no Spotify, que visitem as nossas redes digitais, para que a gente possa ter uma relação um pouco mais próxima. Sempre que possível, eu tento ter uma relação direta com quem entra em contato comigo nas redes. E, puxa, mas te agradecer mesmo por essa oportunidade. Kleber, a gente que agradece, né, em nome de todas as universidades, todos os colegas da área de saúde, parabéns de novo pelo trabalho, por essa sensibilidade, por estar de uma forma que eu acho que a arte tem esse papel, a cultura tem esse papel de trazer saúde mental para as pessoas. E principalmente quando o artista abre as portas para poder estar discutindo com a gente, estar participando das campanhas, falando, olha, a gente tem que dar esse papel de relevância social para o trabalho que a gente desenvolve. Né? Tem muita gente sofrendo, e às vezes escutando uma música, escutando uma palavra, às vezes, né, a arte, ela alivia. Não foi à toa que a doutora Anísia da Silveira, que Deus a tenha num excelente lugar, eu tenho certeza que ela está, ela mudou a história da psiquiatria brasileira empregando arte. E eu não tenho medo de falar, Kleber, que a arte salva. Ela alivia, ela traz elevação espiritual, ela dá sentido para a nossa vida. Ou pelo menos, na hora que a gente está naquela roça lá, você puxa uma porção de pé de frango, abre lá uma pinga, senta na calçada, ela chora todas as mãos, escutando uma sofrência, e você acaba até de lá um pouquinho mais aliviado. Né? Isso é. A arte é a pinga da alma, Jorge. Opa! E uma pinga alivia, né? Então, né? Obrigadão, Kleber. Né? Eu Espero que que agradeço. seja um primeiro momento entre muitos, né? E que a gente possa fazer esse trabalho com vários outros artistas aí, trazendo as pessoas para pensar, trazendo as pessoas para refletirem em cima daquilo que a gente tem de melhor hoje no nosso Brasil, que é a nossa cultura. Obrigadão, meu querido. Um Eu que abraço. agradeço, Jorge. Um abraço para você.